11h23, enquanto, claro, a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na sede da ONU, claro, inaugurada pelo discurso do presidente Lula, como manda a tradição, e sempre sucedido pelo presidente americano em exercício, no caso Joe Biden, o 46º presidente americano, que segue dando o seu discurso, cerrando fileira ali com a Ucrânia, no conflito, claro, com a Rússia, que talvez seja o grande legado final que ele quer defender, certo? Bom, vamos tentar ouvi-lo nesse momento. São questões de convicção, contrariando a competição econômica da China no Mar do Sul da China, inclusive no Estreito de Taiwan, onde as tecnologias mais avançadas e nós não conseguimos produzir nenhum dos nossos parceiros. Nós temos que acreditar na força das nossas alianças e parcerias, parcerias que não são contra nenhuma nação. São peças de construção para fortalecer as nossas alianças no Indo-Pacífico, enquanto o Oriente Médio. Nós não podemos... Os horrores do 7 de outubro, nós temos que garantir que um ataque dessa magnitude nunca aconteça novamente. Não podemos autorizar o morticínio de 46 americanos que não voltaram para casa no meio de 12 milhões de mortes. 250 inocentes feitos de reféns. Eu lamento com as famílias deles que eles estão enfrentando um inferno nesse momento. Em Gaza, estão atravessando também um inferno, incluindo trabalhadores de assistência social, enfrentando uma situação humanitária drástica. A guerra que o Hamas começou. O Catar e o Egito têm me ajudado a promover o cessar-fogo e uma negociação para o retorno dos reféns. Agora é o momento para os atores envolvidos finalizarem os termos e libertar Gaza do Hamas e finalmente finalizar esse conflito. O 7 de outubro. Desde o 7 de outubro, nós também permanecemos determinados a recuperar a sanidade em toda essa região. Israel vem sendo alvo ainda de foguetes, especialmente vindo da fronteira com o Líbano. E isso não está no interesse de ninguém. E uma solução diplomática ainda é possível. E é o único caminho para autorizar Bom, e assim a gente continua adiante aqui. Claro, a gente vai repercutir todas as principais falas do presidente Biden, discursando nesse exato momento na Assembleia Geral da ONU. Fizemos aqui a tradução na medida do possível, mas ele repetindo ali pontos que são decisivos ali no discurso dele e nas ações que o governo dele empreendeu nos últimos 4 anos. Ele que já vai partindo para a reta final do seu mandato e tentando emplacar a sucessora na figura de Kamala Harris. Jess Peixoto, então, impressionante a forma assim incisiva dele condenar a situação em Gaza, né? Trazer alguma clareza moral, pelo menos a nível de discurso. O Guterres, que é o secretário-geral, ele começou o discurso falando que não podemos deixar o Líbano virar uma nova faixa de Gaza. Então é bem provável, até porque estamos vendo vários ataques, várias situações de animosidade aumentando entre Líbano e Israel, que esse seja o tema principal dessa Assembleia da ONU. E aí o Biden segue nessa linha, comprometido com um cessar-fogo na faixa de Gaza, então abaixar as tensões ali dentro do Oriente Médio. E é interessante, André, porque este é o último discurso de Joe Biden na Assembleia Geral da ONU. Então ele que entrega agora, no melhor cenário dele, a sucessão à Kamala, mas ele que sai aí do jogo político. Então ele não pretende voltar. Então ele teve um discurso muito retrospectivo, falando de momentos dos Estados Unidos, falando do Vietnã, até
fez uma piadinha ali, disse que ele parecia ter 40 anos, né? Com a questão da idade, ele olhou para trás e falou de momentos em que os Estados Unidos teria sido fundamental para resolver determinados conflitos. E até um bastidor, aproveitando que viemos aí do Lula para o Biden, ontem aconteceu um jantar ali, uma iniciativa do Bill Clinton, da Fundação Clinton, e os seguranças brasileiros tiveram um desentendimento com os seguranças estadunidenses, e por isso o Lula chegou a nem permanecer no evento. Foi do Bill Gates? Do Bill Gates, perdão. Bill Clinton, Gates, o milionário filântropo e não o ex-presidente. Exato, perdão, ótima correção. E aí, a partir disso, o que aconteceu? O Biden decidiu ir de último momento, assim, de última hora. Então, já havia um plano de segurança da equipe brasileira, e esse plano de segurança teve que ser modificado. Então, por conta disso, o presidente Lula decidiu até não participar no evento, por, afinal de contas, ter todo esse desentendimento com a equipe estadunidense ali. Claro que a equipe estadunidense está vivendo um momento ali, o serviço secreto está vivendo um momento de constantes ataques no jogo eleitoral, principalmente a Donald Trump, então por isso eles até estão com guarda mais alta. Mas aí esse bastidor aí desse desentendimento entre as duas seguranças dos dois países. Pepe, é claro que essa visita do Lula a Nova York, para todos esses compromissos diplomáticos e oficiais, não está sendo sem emoção. O que você está achando aí, o que é mais relevante para você nessa romaria que o Lula está fazendo? Alguns problemas logísticos, fala sendo cortada na ONU, esse atrito aí com diferentes corpos de segurança? O Lula está querendo trazer o protagonismo do Brasil em questão de transição energética, né? Mas essa é uma questão. Eu queria falar um pouquinho sobre o discurso do Biden, né, que estava ouvindo aqui e estava achando muito interessante, né? Primeiro que o Biden, como a Jess colocou, ele fez uma brincadeira com a idade dele, né? Falando que a primeira vez que ele foi eleito senador, em 72, né? E a quarta vez que ele está participando da Assembleia da ONU, e ele parecia uma pessoa de 40 anos de idade, né? E aí todo mundo riu, né? Ele brincou com aquela situação que ele era uma pessoa velha e idosa. E outros aplausos dele foi em dois momentos, né? Primeiro, quando ele falou que a OTAN está mais forte do que nunca, né? Contra a ideia do Putin, né? E segundo, quando ele falou que vai realmente tentar lutar para trazer a paz de novo na faixa de Gaza, e falou, recebendo aplausos de todo mundo, que a solução da faixa de Gaza, como todo mundo fala e todo mundo vem colocando, apesar de ser difícil a implementação, é a existência de dois países, né? Palestina e Israel. É uma posição tradicional, né? Desde a convenção que criou o Estado de Israel, havia a previsão de um Estado palestino. Sim. O difícil é conseguir as condições de construção institucional que levem a um Estado palestino soberano e democrático, né? Dado que temos muitos conflitos internos entre os palestinos que acabaram sendo dominados, no fim das contas. E a gente vai atualizando aqui, inclusive, as últimas atualizações. Claro, vários foguetes e operações militares chovendo ali no território libanês. A última contagem, algo em torno de quase se aproximando de 600 mortes. A gente vai fazer o trabalho aqui, em nome da precisão, claro, de apurar a última contagem. A gente, evidentemente, tem que reforçar, sublinhar aqui sempre que, enquanto uma morte sempre soa como uma tragédia, várias mortes acabam se tornando uma estatística infame, né? Várias estradas no Líbano sendo alvos de bombardeios, talvez os piores desde 2006, e o exército israelense dizendo que os ataques continuarão no futuro próximo e que serão maiores e mais precisos. Claro, alegando, até o próprio primeiro-ministro Netanyahu veio a público ontem dizendo, fazendo um aviso a todos os civis libaneses, tentando diferenciar a ampla maioria do povo libanês das milícias xiitas terroristas do Hezbollah, que seguem perpetrando terror, escondendo todos os carregamentos de mísseis e foguetes e toda a sua artilharia dentro ali de regiões residenciais, principalmente, de civis libaneses. Expediente esse que, claro, a gente viu e muito em Gaza. No momento que o Hamas está virtualmente eliminado, agora, pelo visto, a artilharia do complexo militar israelense, que é dos grandes, bem forte, mirando rumo ao Líbano para tentar conter na origem todo esse estrago. Querem comentar, Pepe, Jess, David? Eu acho que a resolução, né,
a questão assim de resolver os conflitos, que a ONU não tem tido sucesso. Reuniões são realizadas, diversas vezes a gente está vendo aí mais uma sendo feita, mas não se consegue chegar a um consenso sobre aquilo que é melhor e até mesmo uma articulação junto aos líderes que estão promovendo essas guerras. Então, isso que é preocupante, diante de tantos países, mais de 190, se não me engano, né? 193. 190 países, e a gente não vê resolução em relação a esses conflitos. Mas essa é a grande discussão que está na Assembleia Geral da ONU, né? A mudança da governança da Assembleia Geral, da ONU, do Conselho de Segurança, que realmente é uma questão, né? O Conselho de Segurança da ONU não consegue mais endereçar os grandes problemas do mundo, né? A gente vê os conflitos sendo cada vez maiores e não tendo nenhum tipo de solução. Inclusive, né, é bom lembrar, né, é um absurdo. Esse foi o ponto que o Lula colocou e foi aplaudido, o terceiro ponto, né? Ele colocou que a falta de países do Sul no Conselho de Segurança, da África, da América Latina, envolve aquela ideia imperialista, né, que esses países são desimportantes para o interesse do mundo. Então, de certa forma, o Conselho de Segurança, infelizmente, não consegue mais trazer a paz e mais pacificar o mundo como outrora fazia. Um outro lado desse debate também é que a própria... Vale lembrar que a ONU não possui um poder sobre os países, né? A ONU é uma coalizão entre os países. E há um problema de legitimidade do Conselho de Segurança porque membros permanentes, como Estados Unidos e Rússia, já desrespeitaram decisões do próprio Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, por exemplo, no caso da invasão do Iraque, que foi contra o entendimento do Conselho de Segurança, e a Rússia, em todos os ataques recentes, por exemplo, na invasão da Ucrânia, também ignora o próprio Conselho de Segurança. Quando você tem membros permanentes, duas potências que são fundamentais nessa estrutura de governança, ignorando a instituição que eles mesmos integram, você acaba tendo uma deslegitimação da própria estrutura institucional. Isso vem desde do reino da Prússia, lembra da Prússia? Mas o poder pra quem direto... entende a história, né? O rei Frederico II ele tinha a frase, né? Abre aspas. Diplomacia sem armas é que nem música sem instrumentos. Então, claro que é sempre esse balanço, né? Esses grandes eventos aí onde a diplomacia tem que brilhar, mas acaba que o que vale no final do dia é o porrete e muitas vezes o poderio bélico de determinados países fazendo suas vontades se sobreporem a todo esse vozerio. E essa é a dinâmica que a gente vê desde que o mundo é mundo, né, Pepe? Não à toa tão citada, né? Porque é um recurso militar direto. Então, a ONU, nós estamos vendo aí uma crítica muito direta a ela, tanto na fala do presidente Lula, bem direcionada, mas até mesmo se nós olhamos para a fala do presidente Biden, ele fala muito mais sobre os Estados Unidos e o poder dos Estados Unidos e a resolução dos Estados Unidos e a trajetória de intervenção dos Estados Unidos. Então, aqui a gente vê um contraponto que é muito mais no sentido dos países fazerem não só diplomacia, mas ativamente, militarmente, também terem estado em determinados conflitos e ainda estarem, do que direcionar necessariamente a uma resolução da ONU que basicamente ninguém acredita mais por conta dos pontos mencionados no Conselho de Segurança. Tem uma questão também anterior, Maria, infelizmente os países que têm poder de veto, né? Então, tem poder de veto. Então, nos conflitos que os Estados Unidos e a Rússia estão envolvidos, obviamente o Conselho de Segurança nunca vai ter uma resolução favorável para terminar o conflito.